Quem é magnetizador, e aí conhece as técnicas, o quanto que a gente não ganha, né? Eu utilizo muito, porque sala de aula, né? Como eu sou professor, e aí tem um desgaste. Eu gosto muito de repor minha energia vital, né? Então, normalmente, eu utilizo de algumas técnicas que realmente funcionam, né? Uma dorzinha de cabeça, normalmente ali, né? Uma disposição. Então, nada que a gente não possa utilizar, aí a automagnetização. Atua-se sobre o conjunto do organismo, impondo-se sucessivamente, né? Um após o outro, as mãos sobre a cabeça, o estômago, os rins e o ventre, fazendo seguir essas imposições, desculpa, de longos passos lentos do alto ao tronco, do alto do tronco até os pés. Atua-se localmente por meio de ações parciais sobre todas as regiões ao alcance da mão ou do sopro. Aí eu vou trazer no próximo slide, eu tenho um sopro frio e o sopro quente. No primeiro caso, restabelece o equilíbrio geral perturbado, dando mais tensão ao circuito vital. No segundo, atrai as forças vitais e duplifica-se a atividade das correntes por toda a parte que se puser a mão, né? Então, ele vai estar dando aqui a dica de como fazer a automagnetização, né? Eu também gosto muito de aplicar, justamente comigo, essa questão dos passes lentos, né? Do alto do tronco até os pés. É só esse que estabelece aqui? Não, né? A gente vai ver que, na realidade, quando a gente lê os livros de Jacó ou algumas lives, a gente vai ver essa questão da automagnetização, como ela é importante e lembrando do recado que é dado também para o Jacó, né? Será que se estamos aí equilibrados para aplicar a automagnetização, tem que tomar o máximo de cuidado. Seguindo, então, deixa eu ver aqui, o programa deu uma... Deixa eu ver se o programa foi eu, que não estava usando o programa. Pode-se, pois, dizer-se, quem dá, recebe, de que modo, longe de esgotar suas forças no ato de magnetizar, como era natural acreditar-se, retira, pelo contrário desse ato, um grande benefício para si mesmo, ativando em si a dupla corrente da vida. Então, era muito comum na época, né, acreditar justamente, mas claro que a gente tem que ter um certo cuidado aqui, né? Deixa eu fazer uma observação, né? A gente também precisa, enquanto magnetizador, evitar aí o esgotamento, né, porque não é muito bom. Mas aí ele vai fazer essa ressalva, né? Tem um nome apropriado para isso que me esqueci agora. Mas ele vai fazer uma ressalva, né? Que na realidade, longe de esgotar as forças no ato magnetizar, como era natural acreditar na época, retira, pelo contrário desse ato, um grande benefício para si mesmo, ativando em si a dupla corrente da vida. Quando eu estou lá no NIP, já observei isso. Às vezes eu saio da escola e eu saio muito assim, preocupado, porque eu estou muito cansado. Aí vou fazer exercício de respiração, exercício diafragmático, para acompanhar a energia vital. Mas quando eu chego, que eu vou magnetizar, e muitas vezes eu relato lá para a secretária que está nos acompanhando, né, que está junto com a gente lá, rapaz, cheguei tão cansado, mas depois que eu magnetizei, parece que revitalizou. Ou seja, e a IPA vem justamente dizer, né, corroborar com essa ideia, né, que na época se acreditava que era... mas é bom evitar a fadiga, né? Para magnetizar, deixa eu colocar aqui o slide. Para se magnetizar a si mesmo, emprega-se os processos comuns de imposição, passes, massagem, insuflações, isto é, torna-se tocar-se fazendo imposição das mãos ou apresentando-se à distância, ou fazendo fricções ou passes, ou soprando frio ou quente. Aí eu coloquei alguns exemplos do que seja sopro frio, né? E o que seja um sopro quente, né? Um mais próximo, outro mais distante. O quente é como se você pegasse meu óculos aqui, né? E a gente sempre costuma fazer aquela, se eu usar uma palavra bem popular, né? Aquela baforada, digamos assim, para poder
depois limpar o óculos, né? Mas aí é a questão também de distância. O outro parece até que você está apagando aí uma vela, né? E aí a distância e a técnica bem empregada é chamada, né? Sopro frio ou sopro quente. E aí tem as suas funções, que não vão entrar aqui, né? Quais são as funções tanto do sopro quente quanto do sopro frio. Mas aí o que ele vai falar é sobre isso. Na automagnetização, ele pode ser utilizado justamente com essas técnicas, né? E claro que as mamães vão se lembrar muito bem dessa técnica do sopro, quantas vezes os filhos aí andando de bicicleta, ou correndo aí pela sala, ou jogando bola, a gente não pegava e, né, já ligeiramente fazia aquele sopro, ou senão a gente já, né, fazia aí uma massagem rápida, né, que eu chamo de técnica mista, né, você aplica um e ao mesmo tempo o outro. E aí, mesmo você não tendo consciência, como eu falei no primeiro slide, você já estava aplicando técnicas de magnetismo. Agora, imagine se você fizer o curso, imagine se você conhecer profundamente essa técnica, que aqui a gente fala de maneira bastante rápida, né? E não muito aprofundada, tendo consciência o que você é capaz de fazer, né? Quantas coisas a gente pode na nossa família, já tive casos e casos na minha família, e mesmo fora, no NIPS, trabalhando como voluntário, como a gente pode atuar. No tempo da pandemia,